Olá, eu sou a Patrícia Lu e vim a convite da Isla ensinar mais uma receitinha para vocês. Hoje a gente vai preparar uma torta com mini vegetais. Vocês vão aprender a fazer a massa e eu vou ensinar também a deixar os seus mini vegetais mais saborosos e com uma textura bem interessante para a gente rechear essa torta. A gente vai começar pelos vegetais porque eles vão demorar mais tempo no forno. Sempre que a gente cozinha é interessante a gente pensar no tempo de preparo. Com isso a gente ganha praticidade na hora de cozinhar. Então eu vou pegar uma assadeira que vai ao forno e vamos caprichar nos vegetais. Alguns a gente pode cortar e outros não. Então eu vou deixar a minha assadeira aqui e vamos primeiro para os cortes dos vegetais. A gente vai utilizar o alho poró. Temos também essa abobrinha, que é a abobrinha Troia, que vocês já viram aqui. A gente fez uma sopa, um creme de abobrinha ao curry maravilhoso. Quem perdeu, dá uma espiada nos outros vídeos, porque essa sopinha é bem especial. Vamos utilizar também o rabanete. Tem o rabanete comprido e tem o rabanete bolinha, né, que é esse mais tradicional. Vamos utilizar o nabo e essa mini beterraba, que é a beterraba merlot, tá? Então, alguns eu vou cortar, outros não. A ideia dessa torta é que ela fique pedaços maiores mesmo, então é interessante que a gente consiga mostrar o formato dos ingredientes. Então, o alho poró, por exemplo, eu vou cortar em tiras, em fatias mais grossas. Porque, na verdade, a gente vai preparar um creme também e vamos colocando os vegetais nesse creme. Então, eu vou cortar aqui o alho poró. A gente pode utilizar, como ele é bem suave, a gente vai utilizar a pontinha dele também, mas eu vou dar uma cortadinha, porque vai dar uma textura interessante, esse crack dessa parte mais escurinha, tá? Os alimentos a gente pode usar integralmente, né? Tem muitas pessoas que às vezes acabam descartando essa parte mais fibrosa do alho poró, e ela é super interessante para trazer textura e sabores. Quem não gosta muito da textura, guarda e utiliza, por exemplo, no sal verde, que eu ensinei para vocês também em um outro vídeo. Ele vai dar, com certeza, mais sabor e assim a gente não tem nenhum tipo de desperdício. Tá? O alho poró eu cortei mais ou menos na grossura de um dedo. Já vou colocando aqui ao lado na assadeira. Então é importante cortar o alho poró grande porque eu não quero que ele desmanche. Eu quero que ele fique grande, tá? A parte um pouco mais fibrosa a gente vai picar, que vai trazer uma textura bem interessante. Essa abobrinha, ela tá linda, né? Assim, ela vai ficar um pouco grande, então eu vou cortar ela assim, tá? Cortei em 3 pedacinhos inteiros, sem picar muito. Ela é bem macia, essa abobrinha. Ela tem uma cremosidade muito legal, uma textura bem interessante. O rabanete, eu vou cortar ele ao meio. Eu acho que ele vai ficar num formato bonito, mais bonito, ó. Tá vendo? Ele tem um desenho lindo por dentro, então a beterraba eu vou cortar elas ao meio. Ó, ficaram assim. Agora vamos ao nabo e rabanete. Tem uns que estão bem pequenininhos, esses pequenininhos eu vou colocar inteiros. Os que tiverem um pouquinho maior,
eu vou cortar ao meio também. É interessante a gente ter texturas diferentes, então não necessariamente o corte precisa ser o mesmo. Então o nabo e o rabanete, os pequenos eu mantive inteiros e os maiores eu cortei. Os talinhos são muito bem-vindos também, eles vão trazer textura, como eu falei, e sem dúvida nenhuma vai ficar lindo na hora de finalizar. Os compridinhos eu vou cortar também, que são os longos. Bom, agora que temos os vegetais cortados, vamos colocar um pouquinho de ervas frescas que também vão trazer um aroma especial e todas as funcionalidades incríveis que elas têm. Eu vou utilizar hoje o alecrim, vamos utilizar a salsa, essa aqui é a salsa crespa. Vou colocar umas folhinhas de tomilho, que eu acho que vão cair super bem. E um pouquinho do endro, que é esse aqui, que é a erva doce. E também cebolete, que é a cebolinha francesa, também conhecida como cebolinha francesa, bem picadinha. Então eu já tenho eles picadinhos, eu vou colocar um pouco agora e o restante eu vou utilizar no final para trazer mais sabor. As ervas um pouco mais tenras, como por exemplo o alecrim, eu vou colocar apenas agora, tá? Que tem o gosto mais forte, então eu quero que ele fique um pouco mais sutil para ele não roubar a cena da torta. Então aqui temos um mix de ervinhas. Tá? Ficou assim. Agora eu vou lambuzar com azeite. Vamos utilizar o sal verde, que a gente já preparou aqui. Lembrando que ele tem bem menos sal do que o sal tradicional, então a gente pode colocar uma quantidade um pouquinho mais generosa. Então vou colocar o sal verde. E eu gosto de temperar com pimenta do reino, moída na hora. Outra coisa que eu acho interessante colocar, é opcional, nessa receita eu vou colocar um pouquinho de suco de laranja. Vai ajudar a deixar os nossos vegetais mais macios e vai trazer uma acidez interessante e a doçura. Então eu vou incorporar bem. Esses vegetais não são obrigatoriamente, não precisa ser eles pequenininhos, mini vegetais, e não precisa ser esses que eu ensinei pra vocês. Cenoura, berinjela, tomatinho cereja, alho poró maior, abobrinha grande, corta em cubinhos, tá? Não tem problema, não precisa ser exatamente esse. Eu não quero que vocês se prendam a detalhes muito pontuais. Então não deixem de fazer uma receita por faltar algum ingrediente em casa, simplesmente adaptem, até porque os alimentos são sazonais, né? Então usem os alimentos que vocês encontrarem dos produtores aí pertinho de vocês, e enfim, o que tiver na época. Então, ó, tá bem, eu caprichei de azeite, porque eu gosto com bastante azeite. Tá bem lindo isso aqui. Agora a gente vai levar pro forno, tá? Ficou assim. Seguinte, é importante que eles cozinhem no vapor do próprio alimento.
Então, pra gente não ficar utilizando papel, coisas que vão, né, trazer mais lixo, eu gosto de tampar ou com uma outra assadeira ou com um tapete de silicone. O importante é que o vapor não saia, tá? Dessa forma a gente consegue manter o sabor do alimento e é uma textura mais molinha mais rapidamente, porque se você não tampa, muitas vezes ele pode queimar ou ficar seco. Então eu vou deixar apenas nos primeiros 5, 10 minutinhos, depois eu vou destampar e deixar evaporar o líquido tanto do azeite como do suco de laranja e também do próprio vapor que o alimento vai soltar. Então eu vou levar ao forno. Agora a gente vai preparar uma massa que pode ser utilizada em tortas, mas também pode ser utilizada para fazer crostines. Ela é uma massa bem versátil. Novamente, eu vou falar para vocês não se prenderem aos ingredientes. Eu vou contar o que eu vou utilizar aqui, mas ela é uma massa fácil de você lembrar, vai pouca gordura e você pode utilizar qualquer farinha que você tiver em casa. Eu gosto de utilizar uma farinha de amêndoas ou de castanhas para diminuir o índice glicêmico, para deixá-la mais nutritiva. O tamanho da sua assadeira, da sua forma de torta, vai mudar a quantidade de farinha que a gente vai precisar. Hoje eu estou utilizando uma forma de mais ou menos 15 centímetros, eu vou mostrar para vocês. E aqui eu vou utilizar mais ou menos 1,5 xícaras de farinha, tá? Então eu vou colocar meia xícara de cada uma dessas farinhas. Então eu vou colocar meia xícara de farinha de amêndoas, meia xícara de farinha de arroz e meia xícara de fubá orgânico, tá? As farinhas estão aqui. E agora, gente, olha que fácil de lembrar. Para cada xícara de farinha, a gente vai utilizar 1 colher de sopa e meia de azeite. Então aqui, no caso, eu vou colocar 2 colheres de sopa e um pouquinho mais. Eu gosto de receitas que vocês não precisem se apegar aos ingredientes exatos e consigam lembrar onde quer que vocês estejam. Então a gente vai precisar apenas de farinha, azeite. Quem não tiver azeite pode utilizar outra gordura, pode utilizar um óleo de coco, que eu acho que pode acabar roubando a cena, então eu sugiro gorduras mais neutras, como uma manteiga ghee, enfim, o que vocês estão acostumados a utilizar. Eu normalmente uso o azeite, tá? Eu vou jogar um pouquinho de chia, que vai também trazer um pouquinho de nutrientes, ômega 3, ômega 6, e vai diminuir o índice glicêmico da nossa massa. Para deixar essa massinha bem saborosa, eu vou caprichar no sal verde. E aí a gente só dá o ponto com água. Aqui eu tenho uma água que tá vendo, ela tá morninha, então ela vai ajudar a incorporar. A quantidade de água a gente vai colocando a olho, tá? É importante que fique uma massinha que modele, mas que não grude na mão e que não esteja seca demais também. Então eu vou incorporar aqui primeiro com uma colher e quando ela der um ponto mais firme, a gente passa para a mão. Foi mais ou menos umas 2 colheres de sopa, por enquanto, de água. Quando a gente mexe em massa, é legal a gente sempre manter uma mão limpa. Nunca colocar as 2 mãos de uma vez. Então, ó, já tá quase no ponto. Ó, tá vendo? Já tá uma massinha meio de modelar. Eu vou colocar um pouquinho só a mais de água. Então vamos considerar mais ou menos umas de 3 a 4 colheres de sopa, mas não se prendam a isso. É importante vocês entenderem a textura. Porque, por exemplo, em um lugar mais úmido, né?
você vai precisar de menos água. Se você estiver num lugar quente, você pode até ter colocado um tempo de água que pareceu estar bom, porém passando 10 minutos essa massa já vai estar mais seca. Por isso é interessante até deixar uns 5 minutinhos ela descansar antes de modelar. Mas é isso, o ponto da massa é quando ele não gruda na mão, porém não quebra, tá? Então, já temos o nosso ponto. Que tá assim. Uma coisa super importante é provar ela pra ver se tá gostosa. Uma pitadinha a mais de sal vai abrir o sabor. Então, vou colocar um pouquinho mais de sal. Super saborosa. E agora a gente vai abrir numa assadeira, numa forma. Eu gosto de utilizar a forma com fundo falso, tá? Ela facilita. Eu coloquei aqui o papel Dover, que é um papel que ele é como se fosse um papel manteiga, mas ele é realmente papel manteiga, porque ele não gruda. E ele pode ser reutilizado, então eu faço várias tortas com esse mesmo papel, tá? A lateral eu dei uma untadinha com um pouquinho de azeite. E agora a gente vai pôr a massinha e abrir. A grossura da massa também vai depender, então a quantidade de farinha depende se você gosta de uma massa mais ou menos firme, mais ou menos grossa. Então vou abrir. Assim, com a mão mesmo, não tem muito segredo. Vou utilizar as duas mãos agora. Ó, prontinho, a massa tá aberta. Uma dica que eu sempre dou é colocar os dedos aqui na lateral da torta para não ficar aquela massa que a borda fica muito grossa. Que às vezes a gente acaba acertando em cima e embaixo fica grossinho. Então eu gosto de colocar os dedos assim e puxar a massinha para cima para não ficar uma bordinha tão grossa, tá? Aí você pode furar ela, fazer uns furinhos para ela não subir, ou eu costumo colocar um pouquinho de grãos em cima, que vai fazer com que ela não suba na hora de assar, tá? Então eu coloquei um pouquinho de feijão aqui e vou pré-assar ela mais ou menos uns 8 a 10 minutos. Ó, como são vegetais pequenininhos, deu mais ou menos uns 20 minutos. E eles já estão no ponto. Eles estão macios, mas também não estão muito macios, porque eles voltam pro forno para finalizar. Então eu vou colocar num pote, num bowl, e vou incorporar um creminho bem saboroso na hora da gente rechear a torta. Esses vegetais, assim como estão, já é uma opção maravilhosa. Olha que bonito. Para você servir vegetais assados com ervas, já é algo incrível que me deixaria muito feliz. Né? Um almoço perfeito. Porém, hoje vamos fazer algo mais elaborado, que será a nossa torta. Então, os vegetais já estão prontos. Aqui tem um creme. Eu utilizei como base o tofu. Não se prendam a esse creme, eu acho que a ideia é que vocês utilizem o que vocês têm em casa. Então esse creminho eu vou colocar a receitinha aqui pra vocês, mas basicamente tem alho, azeite, sal, mostarda Dijon e limão, tá?
e um pouquinho de tofu, que poderia ser um inhame, poderia ser castanhas de caju, poderia ser um queijo para quem gosta, uma ricota temperada, tá? Vai a gosto e vai também do que vocês tiverem em casa. Então a ideia é que tenhamos um creme bem saboroso. Ele tá amarelinho porque eu coloquei um pouquinho de açafrão também. Então o açafrão e a mostarda deixaram ele amarelo. Agora a gente vai colocar ele sobre a massa da torta, que já tá no ponto, e vamos finalizar com os vegetais. Ó, então ela não subiu, ela já tá levemente cozida, tá? Ela vai finalizar o cozimento. Tá vendo que ela soltou aqui as laterais? Eu vou tirar o feijão. A gente guarda esse feijãozinho para utilizar em outras receitas. Vou colocar ela mais altinha aqui. Tá? Então o primeiro passo é colocar esse creme, que não pode ser muito líquido. O tofu é uma base interessante porque quando ele vai pro forno ele firma um pouco. Ups. Quem gostar, quiser utilizar um pouquinho de ovo, pode colocar. Tá? Ele vai também trazer uma firmeza na torta. Eu já vou incorporar aqui a cebolete fresca. Eu acho que ela vai fazer toda a diferença no sabor final. Pronto, agora já temos bastante creme. Eu enchi mais ou menos até a metade, tá? De creme. E agora vamos brincar com os vegetais. Eu vou colocar um pouquinho mais de creme. Vai brincando com as cores, distribuindo elas. Então a abobrinha é uma distante da outra. Alho poró também. Que linda! Ela tá quase pronta, a gente só vai dar uma finalizada no forno de mais ou menos uns 10 minutos. Para o tofu dar uma firmada e para a massa terminar o cozimento. Mas olha que interessante, tá vendo? A gente brincar com as texturas. Ela ficou assim. Agora vai pro forno de novo. Sempre tomar cuidado na hora de tirar uma assadeira com o fundo removível do forno. Às vezes a gente pega no meio e ela acaba acendendo. Ó, tá vendo? O creminho já deu uma bela firmada, os legumes já estão bem douradinhos. E a nossa torta linda, cheia de texturas, já tá pronta. Agora eu vou ensinar vocês como tirar a torta do fundo falso. Eu sempre utilizo um suporte que seja menor do que o buraco da forma. E aí a gente coloca sobre ele. Tá vendo como sai facinho? Agora vamos utilizar uma espátula para ajudar a desenformar a torta. Ó, assim a gente consegue ver bem a textura dela. Vou pegar uma espátula. É legal a gente ver se tá tudo soltinho, bonitinho. E aí a gente já não tá mais tão quente, então eu vou, pra não correr o risco de quebrar,
Tá vendo como é bom? E ó, o papel Dover tá intacto, ele consegue ser utilizado diversas vezes. Então essa é a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, façam em casa. Deem uma olhadinha no site da Isla. Esses vegetais são muito incríveis e são facinhos de plantar, tá bom?